Estamos começando nesta segunda-feira, 29 de dezembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 998. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o Eli e a equipe que está aí trabalhando, né? A Kátia Maderick. Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Eli. Muito obrigado, Cleide. O povo todo aí se esforçando para que as coisas possam acontecer na rádio. Muito obrigado, viu, pessoal? Quero agradecer demais a Paróquia Nossa Senhora do Brasil e quero agradecer a você de uma forma muito especial por estar sempre ligado conosco nesse programa. É importante que a gente tenha essa ligação entre a gente, porque fazemos parte de uma pequena comunidade, uma comunidade que está estudando o catecismo da Igreja Católica. Logo, logo terminaremos o estudo do catecismo da Igreja Católica e vamos começar a estudar história da Igreja. Então é muito legal, muito bacana. E nesse tempo de oitavas de Natal, que hoje é dia 29, ainda estamos no tempo do Natal. O Natal, como outras datas importantes da Igreja, é celebrado durante esse tempo todo, não só na noite do Natal, não só na véspera do Natal. A Igreja celebra o Natal durante todo esse tempo de oitavas de Natal, porque realmente é uma data especialíssima, assim como a Páscoa e outras datas importantes que temos na Igreja, em que o tempo da festividade dessa data é prolongado. Por isso, oitavas de Natal. Então, nós vamos continuar nesse esquema que estamos desde o tempo do Advento, a preparação para o Natal, até terminar a oitava de Natal. Nós vamos ter o primeiro bloco com algo em relação ao Natal e o segundo bloco, o nosso resumo, o nosso estudo. Então, eu queria conversar com vocês hoje, começar este primeiro bloco de estudo, justamente com o que a liturgia da Igreja Católica nos apresenta. Realmente é uma liturgia linda. A apresentação de Jesus no templo. É uma realidade que traz muita riqueza, a apresentação de Jesus no templo. Isso está, segundo a liturgia da Igreja, segundo a liturgia do dia de hoje, do dia 29, Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 22 ao 35. Veja, eu vou ler para você esse trecho que a liturgia nos apresenta e vamos tentar falar alguma coisa sobre isso e perceber e trazer isso para a vida da gente, trazer isso para o nosso dia a dia, trazer essa realidade que aconteceu há mais de 2.000 anos atrás para o nosso dia a dia, tá bom? Então diz assim: concluídos os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor, Êxodo 13, 2. Então, todo primogênito do sexo masculino é apresentado a Deus, é oferecido a Deus, é consagrado a Deus, é entregue a Deus. O primogênito é o primeiro filho. Então, esse costume é um costume legal de Israel. Faz parte das leis de Israel, as 600 e tantas leis. Esta é uma das leis super importantes, né? O primogênito de um casal é consagrado ao Senhor. Então, o primeiro filho pertença a Deus. Bonito. E é bonito esse contexto, né? O primeiro filho pertença a Deus. Vamos analisar um pouquinho isso, porque a gente passa meio que batido, porque essas leis, para nós, essas leis judaicas, já não tem tanto sentido assim, né? Porque Jesus se faz presente, Jesus é Deus que se faz homem, e ele traz a novidade da ação do Espírito Santo dentro da gente. Então, esse excesso de leis, essa visão legalista que tomou Israel depois de um tempo, né, já não tem tanto efeito na vida do católico. Porque o católico segue o que Jesus ensinou.
Nós seguimos os 10 mandamentos, nós seguimos a moral cristã, nós seguimos aquilo que Jesus nos traz como grandes verdades, as doutrinas católicas. Então, isso é muito bonito e é muito importante. Mas a gente não deve deixar de lado, sem analisar, por exemplo, o sentido dessa lei de oferecer o primogênito a Deus, a consagrar esse primogênito a Deus. Na antiguidade, as famílias eram muito numerosas, porque era necessário ter muitos filhos, porque você não tinha um Estado que protegesse e amparasse cada pessoa. A vida no tempo de Jesus era uma vida muito dura. Então, você não tinha uma série de prerrogativas que nos propiciasse proteção, alimentação, segurança. Então, era tudo por conta da família. Se a família fosse numerosa, ela poderia trabalhar no campo, poderia cultivar o campo, poderia ter o seu gado, cuidar do gado, e o gado ia procriar e o campo ia dar os seus frutos. Só que tem que ter gente para trabalhar nisso. Então, as famílias eram muito numerosas, e essas famílias muito numerosas que permitiam que houvesse uma sobrevivência daquele clã a quem pertencia aquela família. Porque se você não tivesse mão de obra para trabalhar no campo, você não comia. Então, quem que ia trabalhar no campo? Os filhos. É por isso que era importante ter bastante filho, era por isso que é importante ter essa realidade de clã, onde os parentes se uniam e os parentes viviam em comum. Por isso a importância de a gente entender essas coisas. Outra coisa importante também dessa época é que o clã se defendia. Então, se você tivesse muitos filhos, você tinha defesa. Os mais velhos poderiam ter uma defesa contra o ataque de outro clã ou de outras pessoas. Porque você não tinha um exército regular, você não tinha uma polícia que cuidasse da segurança daquele povo. Então, aquele povo, ao mesmo tempo, cuidava da sua segurança, cuidava da sua comida, cuidava da criação, cuidava do campo, sabe? Então, era necessário uma família grande. Infelizmente, hoje em dia, esse conceito de família grande se perdeu ou está se perdendo, o que é um grande problema. Porque a sociedade ela só se desenvolve com famílias grandes. Um casal que tem um filho ou dois, não é suficiente para manter aquela sociedade viva. É necessário mais de 2 filhos para que aquela sociedade a qual pertence esses filhos, continue viva. Senão ela vai perdendo, ela vai diminuindo, ela vai se exaurindo. Então são necessários mais de 2 filhos para que a sociedade se mantenha viva. Você pega, por exemplo, a Alemanha hoje em dia. A Alemanha tem menos de um filho por casal, praticamente um filho por casal. Então, eles não têm mão de obra, não têm crescimento populacional. Então, é obrigado a abrir-se a uma imigração, é obrigado a abrir-se para que outras pessoas venham e complete aquilo que falta justamente da população alemã. Porque a população alemã, por exemplo, não tem mais filhos, assim como os franceses, assim como os belgas, assim como quase todos os países da Europa atualmente. Então, é importante a gente entender esse contexto, né? E aí, o primogênito, o primeiro filho, era oferecido a Deus, era consagrado a Deus. Ou seja, dentro da necessidade daquelas famílias antigas, dentro da consciência da necessidade de ter muitos filhos, o primogênito era consagrado a Deus, era separado para Deus, era entregue para Deus. Ou seja, aquela família, sabendo das suas necessidades e sabendo da necessidade de ter mãos que trabalhassem, mãos que cuidassem, mãos que zelassem, oferecia a Deus o primogênito. Ou seja, está falando para Deus, eu confio na sua providência, eu confio no seu amor, eu confio na sua ação em nosso favor. Ao invés de fazer oferenda aos falsos deuses, como os outros povos todos ao redor de Israel faziam, porque justamente eles precisavam da mesma coisa. Os povos pagãos também precisavam ter famílias numerosas. Eles talvez, algumas nações tinham a noção de clã, outras não.
Então era necessário também para os povos pagãos terem famílias muito numerosas, para mão de obra, para cuidar do campo, só que eles não cultuavam o Deus verdadeiro. Então eles faziam oferendas aos falsos deuses, para que os falsos deuses pudessem fazer com que o campo desse o seu fruto, para que o gado pudesse procriar e ter mais gado para leite e ter mais... Você entende? Então, eles ofereciam muitas vezes os seus filhos como ofertas. Matavam os filhos e ofereciam aos falsos deuses. Veja, aqui o Deus verdadeiro de Israel acolhe o primogênito. E o povo e as famílias que ofereciam para Deus os seus primogênitos estavam dizendo para Deus: olha, eu confio no Deus verdadeiro, não nos falsos deuses. Eu confio no Deus que é providente. Veja, a vida deles dependia do que o campo desse. Se o campo não desse trigo, eles não tinham pão, gente, para comer. Se o campo não desse as azeitonas, eles não tinham óleo. Então a comida daquele povo era baseado no pão, no azeite, nos peixes, algumas frutas, por exemplo, tâmaras, figos. Essa era um pouco de carne, essa era a alimentação, o alimento daquele povo. E precisava ser cultivado, tratado. Você pega, por exemplo, o trigo, você planta o trigo, depois você colhe o trigo, depois você amassa o trigo, faz a farinha tem que ser moída, depois vira pão, e este pão precisa de óleo, de azeite, esse pão precisa de um lugar para assar. Então era uma vida muito difícil, era uma vida muito complicada. E nisso, os povos ao redor também passavam pelo desespero de ver uma cultura de trigo perdida. Significa que eles iam passar fome e morrer. Então eles faziam oferendas aos falsos deuses, muitas vezes por puro desespero. E enquanto isso, o povo de Israel se oferecia a sua vida a Deus verdadeiro. Como quem diz: olha, o nosso Deus provê, o nosso Deus proverá. Então, por trás de um trecho como esse, quantas coisas, né? Quanto conhecimento, quanta coisa importante nós trazemos para a gente hoje. Será que nós conseguimos oferecer para Deus aquilo que para nós é essencial? Ou nós oferecemos para Deus apenas o que sobra? E aqui você entende em todos os sentidos. Oferecer para Deus o que nos é essencial, não só em dinheiro, não só em tempo, não só em dedicação, em amor, em confiança. Será que a gente consegue ter essa visão e esse sentimento de confiança em relação a Deus, em relação à providência de Deus? Nós sabemos na vida da gente, de forma prática, que Deus é providente? Ou será que ainda nós estamos com a mentalidade do mundo, uma mentalidade de que eu resolvo tudo, eu acerto tudo, eu faço tudo, eu me garanto? Eu não preciso dos outros e não preciso de Deus. Então, quando aquelas famílias ofertavam para Deus, ofereciam para Deus os seus primogênitos, há por trás um sinal de confiança em Deus, há um sinal de fé no Deus verdadeiro, em meio a nações que estavam ao redor de Israel, que cultuavam falsos deuses. Por sinal, muitas vezes Israel caía na idolatria, justamente porque passava dificuldades durante as plantações, durante a criação dos gados. Então, cai naquela idolatria que muita gente faz hoje, que eu ofereço a Deus e ofereço aos falsos deuses. Acende uma vela para Deus e acende uma vela para o diabo. No Brasil você vê muito isso, esse sincretismo religioso, essa mistura de religiões. Então, o cidadão vai de dia na igreja, de tarde vai no culto, de noite vai lá na reunião dos budistas, na reunião do não sei quem. Você percebe? Espera um pouquinho. Quem é o Deus? É tudo o mesmo Deus? Claro que não. Nós estamos diante de uma realidade de mais de 6.000 anos, onde o Deus verdadeiro se revela ao povo de Israel, no meio de falsos deuses. Então, a realidade do povo de Israel
é para nós um sinal de que existe sim um caminho certo e vários caminhos errados. Coisa que hoje está se perdendo, essa consciência. Parece que hoje, de repente, há um conceito de que Deus é o mesmo em todos os lugares. Não, não é não. O povo de Israel nos mostra que não é. O povo de Israel lutou muitas vezes contra essa idolatria dos outros povos e muitas vezes o povo de Israel sofreu horrores, consequências terríveis, porque o próprio povo de Israel acabou caindo nas idolatrias dos povos vizinhos, dos filisteus, dos zebuseus, dos amorreus, enfim, dos assírios, uma série dos gregos, dos egípcios, uma série de outros povos que cercavam Israel, influenciavam profundamente a vida do povo de Israel. Então, quantas e quantas vezes Israel cai na idolatria e aí perde a sua identidade religiosa, perde a sua missão, perde o conceito da sua missão, que era evangelizar aqueles povos antigos, né? Porque aqueles povos antigos estavam adorando a falsos deuses. Então, a gente não pode perder de vista a história, porque hoje existe esse conceito de que, não, o Deus é o mesmo. Não, não é. Não é. Há um culto, o culto ao Deus verdadeiro. Quem promove de verdade, quem começou a promover de verdade foi o povo de Israel. E hoje é a igreja, hoje é o cristianismo, porque Jesus vem do povo de Israel. O povo de Israel estava esperando a chegada do Messias. E aqui nós estamos diante do povo de Israel começando a conviver com a chegada do Messias. Isso é muito sério, viu, gente? Isso é muito, mas muito sério. E a gente acaba perdendo de vista e relativizando tudo. As coisas não são assim. Sabe, existem cultos hoje que são satânicos. Absurdamente satânicos. São cultos abertos que são satânicos. Então, nós precisamos ter uma consciência clara do que é o cristianismo. Porque, senão, a gente acaba caindo em falsos cultos, em idolatria. Isso é péssimo, isso é terrível. Isso traz consequências brutais, como trouxe consequências brutais ao povo de Israel. Então, não é uma brincadeira ler um trecho como esse, sabe? Não é uma coisa idílica e bonitinha. Por trás de um texto como esse de Evangelho de São Lucas, capítulo 2, a apresentação de Jesus no templo, nós podemos absorver uma série de verdades, uma série de conceitos que são importantíssimos. E aqui, versículo 25 do capítulo 2. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Olha que coisa mais linda. No templo, onde a Virgem Maria e São José foram apresentar Jesus, que era o primogênito, porque Jesus, a Virgem Maria e São José, a Virgem Maria só teve um filho, que é Jesus. A Bíblia fala os irmãos de Jesus. Não, os irmãos de Jesus são parentes, são primos de Jesus, não são irmãos de sangue. A língua de Jesus, o aramaico, era uma língua pobre em denominações, em dizer, por exemplo, primos, parentes, tio-avó, tia-avó, sogro, sogra. Então, o clã era composto de irmãos de sangue, era composto de primos, era composto de sobrinhos, de netos, de bisnetos, de tios, de tias, de avós, de avós. Então, o clã era uma sociedade de sangue, de parentes. Só que todos eram considerados irmãos, porque você não tinha uma palavra que diferenciasse um do outro. Então, quando a Bíblia fala os irmãos de Jesus, são os parentes de Jesus, não irmão de sangue. A Virgem Maria teve um filho só, que é Jesus. A Virgem Maria se manteve virgem na vida inteira, a vida inteira. Tanto na concepção de Jesus, quanto quando ela deu à luz a Jesus. E depois, a Virgem Maria, a missão da Virgem Maria é ser mãe da igreja, além de ser mãe de Deus. E mãe da humanidade. Então, para que ela pudesse ser mãe da igreja, mãe da humanidade, principalmente mãe de Jesus, era necessário que ela fosse virgem. Porque Isaías proclama que uma virgem dará à luz. Então, se Jesus é a cabeça da igreja,
E nós somos igreja, nós todos que fomos batizados, pertencemos ao corpo de Jesus. Se Jesus nasceu de uma virgem, a igreja como corpo precisa também nascer de uma virgem. Porque não faz sentido, gente, a cabeça, que é Jesus Cristo, ter nascido de uma virgem e o resto do corpo não ter nascido de uma virgem. Não faz sentido. Então era necessário que a Virgem Maria continuasse virgem, porque a Virgem Maria, dada por Cristo na cruz, seria a mãe da igreja. E a igreja é um corpo cuja cabeça é Cristo e os membros somos todos nós que fomos batizados. Você compreende? Então não faz sentido a Virgem Maria ter nascido, não ter continuado virgem depois, até mesmo no nascimento milagroso de Jesus, né? Então é importante que a gente compreenda, olha quantas coisas nós temos aqui. Olha quanto aprendizado é possível tirar de um trecho como esse. Então, Simeão, este homem justo e piedoso, esperava a consolação de Israel. Aqui, Simeão representa aqueles pobres de Javé. Nós já falamos sobre isso. Os pobres de Javé foi aquele resto de Israel que voltou lá da Babilônia. Aquele resto de Israel que aprendeu a depender só de Deus, e não do dinheiro, do poder, dos conchavos políticos, assim como faziam, inclusive, os sacerdotes, os saduceus, né? Os fariseus, os doutores da lei, os zelotas, todos aqueles partidos que formavam a religião e a política dos judeus estavam pervertidos na sua relação real com Deus. Houve, na volta da Babilônia, um resto que se manteve fiel a Deus em todos os sentidos, que aprendeu com o sofrimento de Israel todo, com a história toda de sofrimento de Israel, a não depender dos poderosos, a não depender dos conchavos políticos, a não depender do dinheiro, mas depender tão somente de Jesus, tão somente de Deus. Então eles esperavam, esse grupo esperava ansiosamente, mais do que todo o resto do povo de Israel, a chegada do Messias. Neste tempo que Jesus nasceu, o povo de Israel, de um modo geral, esperava a chegada do Messias. Mas dentro desse povo, os pobres de Javé esperavam essa chegada com muito mais garra, com muito mais vontade, com muito mais ansiedade, uma ansiedade santa. Estamos aguardando aquele que vai nos guiar, nos proteger, nos amparar, nos libertar. Era o povo, do povo de Israel, um resto, que eram os pobres de Javé, formavam esta fila de espera da chegada do Messias, com todo o desejo do mundo, com toda a atenção que eles poderiam ter e com toda a adoração que eles poderiam oferecer para Deus. Dentre eles está esse velho, esse idoso Simeão. Olha como a igreja, olha como Lucas descreve Simeão. Olha que descrição maravilhosa de um senhor idoso. Olha, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel. Por que ele esperava no Messias a consolação de Israel? Porque ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele não era guiado pelos conchavos. Ele não era guiado pelos interesses pessoais. Ele não era guiado pelo desejo de fortuna, de poder, de fama. Ele era guiado pelo Espírito Santo. Então, enquanto praticamente o povo de Israel estava pervertido, Simeão não estava. Simeão mantinha-se fiel ao Deus verdadeiro, fiel a Israel verdadeiro, fiel ao anseio da chegada do Messias. Fiel, absolutamente fiel, enquanto a maior parte do seu próprio povo já se tornara infiel, mesmo dizendo que eram de Deus, que pertenciam a Deus e que defendiam a verdadeira religião. Veja, o verdadeiro fiel a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, fiel ao Deus verdadeiro, só pode ser fiel pelo poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo em nosso favor. Pela ação do Espírito Santo na nossa inteligência, na nossa vontade e nos nossos atos. Então, Simeão não era movido pelo que a moda do povo de Israel indicava.
Simeão não era movido pelo que os próprios sacerdotes judeus falavam. Porque eles realizavam no templo, lá, nas sinagogas e no templo deles, as orações e tudo mais, mas o coração daqueles sacerdotes não estava naquilo, estava nos seus interesses. Então, Simeão é o exemplo do judeu fiel, é o exemplo do homem fiel a Deus. Como é importante Lucas, como é importante a descrição que São Lucas faz. Por sinal, o Evangelho de São Lucas ele é lindíssimo. Ele é um evangelho de um homem que pensou e rezou e se informou muito bem para escrever esse evangelho. Um homem culto. Lucas nem judeu era. Lucas tinha lá a sua descendência grega. Lucas era um médico. Lucas acompanhou São Paulo, a vida inteira de São Paulo. Então ele absorveu de São Paulo o conhecimento de São Paulo, a experiência de São Paulo. Então, quando Lucas fala, por exemplo, aqui no Evangelho, no capítulo 22, ora, Simeão, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, esse homem é justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Como é que Lucas sabe disso? Você entende? Então, Lucas, ao escrever o seu Evangelho, ele não escreveu assim, ele escreveu movido pelo Espírito Santo, como um médico que ele era, um homem culto, um homem das artes, era pintor. Então era um homem que tinha consciência das coisas, que compreendia as coisas humanamente e cheio do Espírito Santo também, principalmente. Mas ele tinha uma regra, ele sabia escrever de forma linda. Ele tomava informações adequadas para poder compor o seu evangelho, para poder compor capítulo por capítulo. Não era uma coisa feita de qualquer jeito, era uma coisa muito bem estudada, muito bem planejada com Deus. Então, muito bonito o Evangelho de São Lucas. Então, Lucas nos fala essa realidade. Veja que coisa mais linda. Este homem justo e piedoso. Como que ele sabia? Percebe? Então, homem que tem consciência das coisas, que tem convivência com as pessoas, que ouvia a comunidade judaica cristã, que ouvia os cristãos de Israel, que ouvia os cristãos de outros lugares. Então, veja, quanta coisa importante aqui nos traz esse evangelho. Versículo 26, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, Simeão pegou o menino Jesus nos seus braços e louvou a Deus nesses termos: agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque meus olhos viram a vossa salvação. Veja, aquele homem era movido pelo Espírito Santo, ele tinha a ânsia de encontrar o Salvador, agora ele já podia morrer porque ele encontrou Jesus. Sabe, o povo de Israel esperava ansioso a chegada do Messias. E Simeão colocou a vida dele inteira para isso. Ele serviu a Deus. E ele esperava a libertação do povo de Israel a partir do Messias. E agora que ele viu Jesus, mesmo o nenê no colo da Virgem Maria, agora a realidade da vida dele estava pronta, estava plena. Ele já podia morrer, porque ele viveu para esperar Cristo, ele viveu para a chegada de Cristo, ele viveu para encontrar Cristo. Que coisa importante o velho Simeão está dizendo para todos nós. Será que nós vivemos para encontrar Cristo? Será que nós vivemos para encontrar Cristo no templo? Simeão não saía do templo, Simeão vivia em oração, em jejum, numa vida pobre, humilde, mas completamente entregue a Deus, completamente na espera de Deus, agindo em total obediência a Deus, mesmo antes de chegada do Messias. E quando ele vê que o Messias chegou, que é Jesus, ele compreendeu o sentido da vida dele. A vida dele já estava plena. Pronto, encontrei Jesus. Encontrei o Messias. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso, né? Sabe, gente, nessa vida a gente testemunha um monte de coisa triste. Nessa vida a gente testemunha
a gente passa por uma série de decepções, a gente passa por uma série de tristezas, né? Quantos problemas, quantas situações que nós enfrentamos até mesmo na família da gente, quantos parentes, quantos desencontros. Se nós não tivermos o consolo de Cristo, se nós não colocarmos a nossa vida diante de Cristo, diante da esperança da salvação, da esperança do sentido que Cristo dá para a vida, nós não suportamos. Veja como é importante olhar para Simeão e entender que Cristo é o único que pode nos dar esperança, é o único que pode renovar a alegria no coração da gente, é o único que pode refazer aquilo que foi destruído pelos traumas, pelas misérias dos outros, pelas nossas misérias. Só Cristo pode ser a luz que a gente tanto necessita. Veja, Simeão, ele esperava por isso, ele já estava cansado da vida baseada só em seguranças humanas, que são falhas, que são frágeis, que realmente não suplantam, não superam e não curam as nossas dores, muito pelo contrário. Por isso que quando ele vê no colo da Virgem Maria, o Espírito Santo deve ter iluminado de tal forma Simeão, porque Simeão vivia no templo. Esse senhor idoso, ele vivia no templo à espera do Messias. Quantos casais com filhos chegavam todos os dias para apresentar os seus primogênitos no templo, para consagrar os seus primogênitos no templo. E Simeão estava lá olhando, esse não é, esse também não é, até que de repente chega a Virgem Maria e São José com o menino Jesus. Como é que Simeão sabia que este era o Messias? Porque Simeão vivia sob a ação do Espírito Santo. Simeão não dava um passo que não fosse sob a ação do Espírito Santo. Simeão não olhava as coisas externas, senão sob a luz do Espírito Santo. Que lição extraordinária o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, nos traz. Será que eu olho a vida sob a luz do Espírito Santo, assim como Simeão olha? Eu fico imaginando Simeão, dias antes da chegada da Sagrada Família para apresentar Jesus no templo, olhando para aquelas crianças que chegavam, a paciência de Simeão esperando, não é este menino. Aí aparecia outra família com outro filho, não é este menino. Não é este. E Simeão ficando cada vez mais velho, mais idoso. Mas será que a salvação não vai chegar? Será que eu vou passar a minha vida e vou perder a minha vida e não vou encontrar o Messias? Ele que tinha a certeza absoluta de que encontraria o Senhor. E no templo, era o único lugar que ele poderia realmente encontrar o Senhor, com certeza, porque Jesus, ele age nas coisas do Pai dele, do céu. E o templo deveria pertencer a Deus Pai. Então, Simeão está lá, dia após dia, e chega nenê, não é, até que, de repente, chegou Jesus. E Simeão, a partir daquele dia, ele encontrou o sentido pleno da sua existência. Tudo que Simeão viveu passou a fazer sentido. As dores passaram a fazer sentido, porque as dores não foram só sofrimentos, foram preparação para o encontro com Deus. Foi preparação para a vida eterna. Foi liberdade e libertação dos apegos desse mundo. Por isso que Deus permitiu que Simeão passasse pelas dores pelas quais ele passou. E Simeão não buscou um remédio falso para suas dores. Simeão não buscou um caminho falso para a sua existência. Simeão buscou o único caminho real, Jesus Cristo. E encontrou Jesus Cristo. Que nessa oitava de Páscoa, que nessa oitava de Natal, nós possamos realmente ter este anseio que Simeão, o velho Simeão, teve a vida inteira. Eu preciso encontrar o Messias. Eu preciso encontrar o Salvador. Eu preciso encontrar aquele que Isaías falou que iria vir, aquele que Jeremias falou que iria vir,
aquele que Ezequiel falou que iria vir, aquele que no capítulo 3 do Gênesis, que vai pisar a cabeça da serpente, deveria vir. Simeão encontrou. A vida de Simeão tem sentido em Cristo, nosso Senhor. Que assim seja para todos nós. Amém. No nosso segundo bloco, nós estamos estudando algo muito bonito, que são as virtudes humanas. As virtudes humanas. E dentro desse estudo das virtudes humanas, nós já estudamos as 4 virtudes humanas, né? A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Já estudamos as 4. Então, veja, o que eu quero fazer com vocês hoje, o que eu quero estudar com vocês hoje, é começar a compreender que essas 4 virtudes cardeais dão origem, são mamães de outras virtudes. Então, quando a gente estuda as virtudes cardeais humanas, porque depois, quando terminarmos de estudar as virtudes humanas, nós vamos estudar as virtudes teologais. Fé, esperança e caridade, que são sobrenaturais. As virtudes humanas são naturais. As virtudes sobrenaturais nos vêm de Deus. A fé nos vem de Deus. A esperança sobrenatural nos vem de Deus, porque há uma esperança humana. Mas nós precisamos viver sob a ação da virtude teologal da esperança, que vem de Deus, não só da humanidade. Então, nós temos a virtude humana e as virtudes teologais. As 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, ou amor, vêm de Deus. Mas nós estamos estudando as virtudes humanas. As 4 virtudes humanas que nós já estudamos. Essas virtudes humanas são chamadas cardeais por quê? Porque cada uma dessas virtudes humanas tem filhos, filhinhas, outras virtudes que se encaixam nas virtudes cardeais. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essas virtudes que se encaixam nas virtudes cardeais. Por exemplo, a virtude da prudência, que é a virtude cardeal por excelência, né? Que é a condutora das virtudes, ela nos permite discernir o verdadeiro bem e escolher os meios para alcançar esse verdadeiro bem. Nós já estudamos as virtudes humanas, só estou recordando. Agora, da virtude da prudência, que é justamente essa capacidade de discernir o verdadeiro bem e de escolher qual que é o melhor caminho para obter aquele bem que eu discerni, surgem outras virtudes. Por exemplo, memória. A virtude da memória é uma virtude importantíssima. Porque se eu não tiver uma memória, eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou, de onde eu venho. Então, a memória me permite aprender com as experiências passadas, me permite estar localizado no tempo e no espaço e me permite aprender com o que aconteceu. Veja, isso faz parte da prudência. Se eu aprendi que esse caminho que eu escolhi estava errado, é um aprendizado. Eu fiz uma escolha, escolhi errado. Colhi as consequências. Me dei mal. Então, isso é ruim, mas tem um lado positivo, porque isso já está guardado na minha memória, e se surgir um discernimento semelhante de caminhos a serem escolhidos, eu não vou mais escolher o caminho errado, eu já vou escolher o caminho certo. Então, aquela velha máxima antiga, né, que macaco não põe mão em cumbuca. Por quê? Porque se o macaco colocar a mão na cumbuca é um jarro de barro que tem uma boca pequena e ele é gordinho. Então, se você põe a mão e tenta pegar alguma coisa que está lá dentro, se você vai tirar, você não consegue, porque a boca, aonde você pôs a mão, é pequena. E se você pegou alguma coisa lá dentro, uma semente, uma fruta, e vai tentar tirar, você não consegue tirar. Então, macaco não põe mão em cumbuca. Por quê? Porque a primeira vez que ele tentou fazer, ele não conseguiu se dar bem. Então, é um exemplo bem assim, bem perdão pelo exemplo, mas só para a gente compreender a importância da memória. Então, a memória é uma virtude humana ligada com a prudência. Então, são coisas que a gente não se dá conta. São realidades que a gente não se dá conta. Então, a memória ela é uma virtude importante humana. Porque a memória, volto a falar, ela me permite que eu me localize no tempo e no espaço.
Meu nome é Antônio Paulo, eu sou filho do Pedro, sou filho da Maria Regina, meus filhos são o João Pedro, o João Paulo, o João Marcos, minha esposa é a Flávia, eu estudei em tal colégio, aprendi tal coisa, faltou aprender tal coisa, olha aqui, então eu preciso melhorar aqui. Quando eu fiz minha escola, eu não aprendi filosofia. Hoje, muitos alunos aprendem filosofia. Meus filhos aprendem filosofia na escola. Então, a memória me diz, olha, está faltando estudar filosofia para eu poder ensinar melhor nas catequeses. Então, eu fui estudar filosofia. Por quê? Porque a minha memória falou, olha, faltou isso na sua formação. Você precisa dar um jeito de aprender alguma coisa de filosofia para poder explicar melhor o que você tem que explicar nas suas aulas. Nós não estamos aqui? Então, veja, então a memória me serve para isso, para que eu possa realmente aprender com as coisas e saber quem eu sou e aonde eu estou. Imagina se eu acordasse hoje e não me lembrasse de quem eu sou. Imagine se eu acordasse hoje e olhasse para os meus filhos e não soubesse que eram os meus filhos. Quem são esses 3 homens que tenho aqui dentro de casa? A memória me garante que eles são meus filhos. E a memória me garante que eu vivo para servi-los, para que eles possam ser homens de Deus, homens bem preparados, homens que possam servir ao próximo e que estejam equilibrados e atuantes na sociedade. Ainda não terminou minha missão, a nossa missão, minha e da Flávia. Mas se de repente eu acordasse e não soubesse quem era, e agora? Entendeu? Então a memória é extremamente importante. Outra virtude humana que nos vem da prudência é a docilidade. Veja, a docilidade, no fundo, é a capacidade de aceitar conselhos. Tem gente que não aceita conselho de jeito nenhum. Ainda tem aquela que ainda fala, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Isso é um absurdo. Sabe, são certas ideias que estão dentro do coração da humanidade que precisam ser depuradas, que precisam ser purificadas. O conselho, o bom conselho, é algo essencial para a nossa formação, para a nossa santificação, para a cura interior. Sabe, se você não tem pessoas que te dê bons conselhos, você está indo contra a prudência. Porque você vai tomar atitudes, vai tomar decisões que não deveria tomar. Você, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim bem prático. O cidadão tem uma empresa. O cidadão tem uma empresa de, sei lá, de internet. E está indo muito bem a empresa de inteligência artificial desse cidadão. E ele ficou muito exaltado com o sucesso. Então, a sede dessa empresa é aqui em São Paulo. Aí ele fala assim, não, como eu estou indo muito bem, eu vou abrir agora uma sede em Nova York, uma sede em Londres, uma sede em Hong Kong e uma sede em Paris. Ótimo. Está indo bem, precisa crescer. E em quanto tempo você vai abrir essas sedes? Tudo nesse mês. Opa, peraí. Se você fizer isso, você vai se arrebentar. Você já viu como é difícil abrir uma sede numa nação diferente, com leis diferentes, com conceitos diferentes, com um jeito diferente, uma língua diferente? Não é tão fácil assim abrir uma segunda sede. Leva muito tempo. Até você ir lá, conhecer, aprender os meandros. Leva muito. Você não vai conseguir em um mês abrir uma sede, quanto mais 4. Então, isso é imprudente. Não faça isso. Veja, se a pessoa não tem quem o aconselhe, a pessoa movida pela vaidade, pelo orgulho, pelo sucesso, ou até mesmo pela tristeza, pela amargura, vai tomar decisões completamente equivocadas. Uma pessoa que está movida pela raiva toma decisões equivocadíssimas. Uma pessoa que está movida pelo ódio toma decisões extremamente equivocadas, mas extremamente equivocadas. Conclui coisas de forma muito errada. Então, se não tiver alguém que fala, olha, o caminho não é esse. Você não pode tomar uma decisão movido pela tristeza, pela raiva ou pela euforia. Você tem que pensar. Veja, vamos sentar aqui. Quanto tempo leva para você aprender bem o idioma inglês? Você fala bem o inglês? Você tem fluência, mas fluência mesmo em inglês? É capaz de pegar ir numa prefeitura ou
ou em algum lugar, um órgão público, e entender o que os caras estão exigindo de você em matéria de imposto, em matéria de trabalho, em matéria de atender os seus funcionários, as leis e obrigações. Você tem noção disso? Você acha que é fácil chegar lá e pá, vou fazer? Então, veja, docilidade. Docilidade é a capacidade de aceitar conselhos. A capacidade de perceber que, olha, espera um pouquinho, talvez esse não seja o momento. Quem vai te dar? Não é prudente você abrir muitas frentes ao mesmo tempo. Ainda mais quando você não tem a segurança adequada. Vai paulatino. Vai para Nova York e deixa algum parente seu aqui cuidando da tua empresa aqui, alguém que você possa confiar. Vá para Nova York, começa a ver como que são as coisas, passa uma semana, um mês, volta para tomar conta das tuas coisas, planeja, escuta. Você percebe? Não haja de forma intempestiva. Docilidade. Outra filha da prudência é a famosa solércia. O que é uma pessoa solerte? É uma pessoa que age prontamente, uma pessoa solerte, uma pessoa que age prontamente, em situações que são inesperadas. Uma pessoa solerte. Veja, o que é uma pessoa solerte? É uma pessoa que sabe agir em situações que não estão planejadas. Então, você está caminhando. Aí, de repente, uma pessoa passa mal, cai. Você vai passar reto? Você não vai. Se você tem um conhecimento de biologia, você vai se aproximar, vai acolher aquela pessoa, vai tentar entender o que está acontecendo, e aí você vai chamar as pessoas que estão ao seu redor, ó, por favor, tem algum médico aqui? Tem algum enfermeiro? Então, por favor, você chama lá uma ambulância, chama lá a polícia, Sabe? Isso é uma pessoa solerte, é uma pessoa que toma a frente das coisas de maneira hábil, ágil, diante de uma situação inesperada. Então, você está lá na sua empresa, aí, de repente, você descobre que um funcionário te roubou. O que você vai fazer? Vamos agir, vamos provar, vamos levantar, vamos chamar o contador aqui, vamos chamar o pessoal de administração, vamos fazer um levantamento correto, pegar as provas todas, ter tudo certo e vamos entrar numa situação de processo contra esse ladrão. Mandar embora, sem justa causa, e meter um processo em cima para aprender a não ser ladrão. Uma pessoa solerte, uma pessoa que sabe agir de forma adequada em situações inesperadas. Isso é uma virtude importantíssima, gente. Tem gente que fica parada, não sabe o que fazer. Fica desesperado, o que eu faço? Eu não sei se eu vou para lá, se eu vou para cá. Não, a pessoa solerte é uma pessoa que sabe agir diante de situações difíceis. Isso é filho da prudência. Sabe, tem certas situações que você vai ter que ser duro. Tem certas situações que você vai ter que ter mais maleabilidade para agir. Mas vai ter que agir. Então, o solerte, essa pessoa solerte, é uma pessoa que sabe agir em momentos cruciais, importantes, que estão fora do contexto, que acontecem de forma inesperada. Vou dar um exemplo que aconteceu conosco quando os gêmeos eram pequenininhos. Isso já faz uns bons anos, né? Os gêmeos têm 17 anos. Então, quando eles tinham lá os seus 3, 4 anos, por aí, nós fomos para o apartamento da família lá em Santos. Fomos passar uma temporada lá em Santos de férias, para eles conhecerem o mar, conhecer a praia e tal. E criança adora brincar em praia, brincar em mar. Então, chegava para casa, todo mundo cansado, todo mundo, sabe, molecada, 3 pequenos, e a gente correndo atrás dos 3, não é fácil. E aí só tinha nós 2, né, Flávia? E sempre foi assim com os nossos filhos. Sempre fomos nós que cuidamos. Nunca tivemos babá. Durante um tempo tinha uma empregada aqui, uma funcionária aqui de casa, não tem mais empregada em casa há muito tempo. Então, de vez em quando minha mãe me ajudava, de vez em quando vinha a mãe da Flávia ajudar. Então, mas no fundo a gente sempre cuidou dos nossos filhos. Sabe, sempre nós, não tinha babá, não tinha nada.
Nunca tivemos isso. Babá eu nunca tive. Eu nunca tive, os meus filhos nunca tiveram. Então, estávamos lá à noite e tal, vamos comer? Vamos. Aí compramos umas esfirras e fomos comer. Então a gente estava cortando os pedacinhos para dar para eles, porque eles estavam mastigando. Criança, né? 3, 4 anos de idade. Então eles estavam mastigando e um dos gêmeos, ele estava com tanta fome que ele pegou 2, 3, 4 pedaços e engoliu de uma vez. E eu não tive tempo, nem a Flávia, porque a gente estava com os outros. Nisso que ele pegou e engoliu, ele sufocou, porque não passou pela garganta. E aí, o que faz? Eu não tive dúvida. Eu peguei o menino, coloquei ele no colo, abri a boca dele, meti o dedo na garganta e puxei o que estava lá. Foi uma ação solerte. Porque eu não tinha como abrir aqui, fazer uma traqueostomia, que é abrir a traqueia para o ar passar. Eu não tinha nenhum tipo de instrumento cortante para fazer isso. Então eu não tive dúvida, meti o dedo na garganta, tirei todo aquele bolo de comida e ele voltou a respirar. Então, veja, tem pessoas que diante disso ficam completamente paralisadas. E não pode, você tem que ter esta ação. Você não pode ficar inerte diante de uma emergência como essa. Percebe? Então, nesta hora eu percebi que foi realmente a mão de Deus me guiando. Então, veja, eu tive uma virtude solerte, eu fui uma pessoa solerte nesse momento. Teve momentos em que eu não tive essa ação virtuosa, que eu fiquei paralisado também. Compreende? Então, importante, olha como é importante a gente compreender. Tudo isso está ligado com a virtude da prudência. Por que a virtude da prudência? É discernir qual o melhor caminho para chegar naquilo que nós decidimos. Eu decidi que esse caminho, eu decidi que eu devo ser dentista, então eu vou me preparar para ser dentista. Que cursinho que eu vou fazer? Que escola que eu vou estudar para poder entrar no vestibular? Percebe? A prudência me ensinou que o caminho melhor é ser dentista, mas qual que é o meio pelo qual eu vou conseguir ser dentista? Eu vou conseguir entrar numa boa faculdade de odontologia. Por isso, o solerte é aquele que escolheu o melhor meio para agir numa situação dificílima. Outra, uma pessoa que é providente. O que vem a ser uma pessoa providente? Providente é aquele que vê o futuro. Deus é providência. Ele provê o futuro. Ele vê o futuro e abre as portas para que o futuro aconteça de forma adequada na vida da gente. Mas o que é uma pessoa providente? É uma pessoa que consegue prever as consequências de atos e decisões ao longo do tempo. Veja, isso é uma tremenda virtude humana. Uma tremenda virtude humana. Essa virtude humana realmente é uma virtude maravilhosa. Uma pessoa que é providente. Ele é capaz, ou ela é capaz de ver, olha, se você tomar esse caminho, lá na frente vai acontecer isso de ruim. Não faça. Você compreende? Então, não é só um sentimento, isso não vai dar certo. Não, é muito mais. A pessoa providente, ele percebe que aquilo não vai dar certo e percebe aonde não vai dar certo. E ao contrário também, ele percebe que aquilo pode dar certo e como vai dar certo, aonde vai dar certo. Você compreende? Então é importante uma pessoa que tem a virtude da providência. Não é adivinhar o futuro, não é isso. É você saber que tal ato ou tal decisão vão causar consequências e aonde essas consequências vão agir, vão chegar. Sabe? Então você chega para um filho e fala, olha, filho, não namora com essa menina. Essa menina, ela pode ser uma boa pessoa, ela pode ser uma pessoa legal, ela é uma pessoa de Deus, tal, mas ela está despreparada para a vida. Despreparada para a vida. Ela foi uma pessoa muito mimada. Os pais não permitiram que ela tivesse que enfrentar as dificuldades na vida. Ela foi preservada de um monte de dificuldade. Então, o fato de ela ter sido preservada de um monte de dificuldade foi bom para ela, mas não é bom para a vida dela. Porque ela não vai saber agir e reagir diante de situações extremas. Veja,
Lá na frente, vamos supor, agora você está empregado, você tem um trabalho e está tudo certo, você e ela. Mas lá na frente, que você venha perder o seu trabalho e perder as suas economias, essa moça não vai suportar o baque do seu lado. Porque ela não sabe viver se não estiver sob o guarda-chuva do dinheiro, o guarda-chuva das viagens, dos passeios. Ela não sabe viver de acordo com a pobreza ou a dificuldade do tempo. Então, ela não vai ser sua companheira, ela não vai te apoiar, ela não vai te ajudar, ela vai ser um elemento de destruição. Isso é uma virtude da providência. Papai e a mamãe, quando estão muito ligados com Deus, Deus derrama sobre eles essa virtude. Por isso que conselho de mãe e de pai é importante. Porque além do dom do conselho, que é um dom sobrenatural, há também a virtude humana da providência. O ser humano já viveu. Veja, Simeão, que nós vimos no primeiro bloco, ele viu um monte de crianças sendo trazida para o templo. Mas ele percebeu que nenhuma daquelas crianças era o Messias. Sabe? Mas ele percebeu, de repente, que aquele menino no colo da Virgem Maria era o Messias, porque o Espírito Santo soprou. Veja, esse soprar do Espírito Santo é uma realidade basilar na vida da gente. O Espírito Santo fala com a gente. Será que eu estou acostumado a ouvir a voz do Espírito Santo? Será que eu consigo discernir quando Deus Pai fala comigo, quando Deus Filho fala comigo, quando o Espírito Santo fala comigo, como Trindade Santa? Será que eu escuto o ruá, o sopro do Espírito, como Simeão escutou? Então, quando o papai e a mamãe, que amam os filhos e que vivem na presença de Deus, que vivem em estado de graça, que vivem para Deus, assim como São José e a Virgem Maria, nós devemos também viver para Deus. Será que quando nós vivemos para Deus, Deus não conversa com a gente? Deus não orienta a gente? Deus não ensina a gente? Deus não faz, não dá bons conselhos? E nos revela coisas que estão para acontecer lá na frente? Claro que sim. Quem eram os profetas? Os profetas eram aqueles homens e mulheres, principalmente no Velho Testamento, os homens, que se abriram à ação do Espírito Santo nesse nível. Então, o Espírito Santo revelava o que iria acontecer a partir de uma situação terrível que o povo de Israel estava vivendo. Quantas e quantas vezes Isaías, o profeta Isaías, chegou para o povo de Israel que estava vivendo na idolatria, que estava vivendo de costas para Deus, e falou: olha, isto não vai dar certo. A Babilônia vai destruir Israel, vai invadir Israel, vai tomar conta de Jerusalém. Não vai. Nós temos o templo. O templo, Deus não vai permitir que a cidade onde existe o templo verdadeiro seja destruída, e muito menos que o templo fosse profanado. Isaías cansou de falar, Jeremias cansou de falar, e aconteceu. Então, porque eles olhavam para o templo como se fosse um amuleto. O templo nos protege. Não, quem protege a gente é Deus. E se nós não estivermos na presença de Deus, se nós não formos obedientes a Deus, se nós não buscarmos a Deus acima de tudo, na vida da gente, as consequências são terríveis. Porque vão chegar. E o profeta enxerga a chegada das consequências. Nós seremos levados por esse povo. E foi o que aconteceu. Então, Isaías foi extremamente providente em relação ao seu povo. Isaías estava, com a virtude humana da providência, completamente atenta a Deus. Então, Deus mostrou para Isaías: olha, o povo vai cair, Jerusalém vai ser invadida, o templo vai ser destruído. E Isaías falou: se continuar desse jeito, nós vamos acontecer isso. E aconteceu. Essa virtude humana da providência é uma virtude importante, onde o Espírito Santo pode agir de forma poderosíssima. Todas as virtudes humanas devem estar abertas à ação do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, a gente não suporta viver as virtudes humanas e nem desenvolver as virtudes humanas. Porque as virtudes humanas são humanas.
Mas a gente não suporta ser prudente a vida inteira. A gente não suporta ouvir conselhos a vida inteira. Tem momentos de altos e baixos. Então, eu preciso da ação do Espírito Santo em favor da gente. Então, veja, são coisas importantíssimas que a gente não deve perder. A prudência também, uma outra virtude humana que está ligada à prudência, é a circunspecção. Uma pessoa circunspecta. O que é uma pessoa circunspecta? É uma pessoa que não fala muito, é uma pessoa que não faz escândalo, é uma pessoa que analisa, é uma pessoa prudente. É uma pessoa que espera a hora certa para falar, é uma pessoa que presta atenção às coisas que estão acontecendo ao seu redor. E aí, a partir daí, ela analisa melhor, ela prevê melhor, ela compreende melhor. Uma pessoa circunspecta é uma pessoa atenta ao seu redor, atenta ao que fala o coração, atenta ao que falou a Deus, atenta ao que Deus fala, atenta ao que a igreja ensina, atenta ao que as situações que afastam a gente de Deus, da igreja, aos preconceitos e às ideologias que querem nos afastar de Deus e da igreja. Você percebe? A pessoa circunspecta é uma pessoa que presta atenção nessas coisas todas e age de acordo. Veja, muito ligado à prudência, muito ligado à virtude humana da prudência. Ninguém gosta de uma pessoa imprudente. Veja, a prudência, as virtudes humanas são capacidades humanas apreciadas em todos os tempos e em todos os lugares. Ninguém gosta de uma pessoa imprudente. E todo mundo se sente bem perto de uma pessoa prudente. Não confunda prudência com covardia. Não confunda prudência com omissão. A omissão é não agir. A pessoa prudente vai agir na hora certa e de forma certa. A pessoa covarde muitas vezes se esconde por trás de uma falsa prudência para não agir. Então vê um monte de coisa acontecendo e se cala. Não é hora de falar. Não é hora de falar. Ainda não chegou a hora de falar. E os erros vão acontecendo, os problemas vão acontecendo, as injustiças vão acontecendo e a pessoa não se manifesta, não toma uma decisão, não toma um partido e não se levanta contra. Isto não é prudência. Isto é covardia e omissão. Então, é importante que a gente compreenda a verdade das virtudes humanas. Todo ser humano admira uma pessoa prudente. E todo ser humano tem resistência e dificuldade de viver com pessoas que são imprudentes. Porque as pessoas que são imprudentes vão trazer consequências para si, para sua família e ao redor. Então, se o seu sócio numa empresa é imprudente, quem vai sofrer? Você, o sócio, a sua família, a família do sócio, os funcionários, a empresa, vai todo mundo sofrer. A ponto de chegar essa empresa a ser fechada porque um dos sócios é absolutamente imprudente. Age de forma intempestiva, não analisa situações, não para pensar, não pede conselhos, não tenta entender o que vai acontecer com as decisões, o que vai acontecer lá na frente, se eu tomar esse caminho, o que vai acontecer lá, o que pode acontecer aqui, o que pode acontecer ali. Veja, e a imprudência também não é paralisar, ficar paralisado diante de decisões. Eu tenho que tomar decisões. E tem momentos que eu tenho que tomar decisões prementes. Agora, já, pá! Não dá para ficar pensando muito também. Percebe? Então, a virtude da prudência é uma virtude importantíssima. Tá bom? Acho que foi legal a gente trabalhar um pouco essas virtudes filhas da prudência. Amanhã vamos trabalhar um pouquinho as virtudes que são filhas, deixa eu ver de quem aqui, da justiça. Tá bom? No segundo bloco do programa de amanhã. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.